não havia memória dessas migrações que foram registradas pelos viajantes daquela época. Gabriel Soares de Souza, um senhor de engenho da Bahia, português. Essas migrações eram de onde para onde? Do interior da América do Sul para a costa. E, claro que não eram migrações pacíficas. Quando havia um deslocamento desses, eram desalojados índios que estavam no local, né? E então havia guerras, havia conflitos, e eles tinham ainda notícia. Então essas migrações ainda eram recentes. Essa língua, ela foi fundamental para o Brasil porque ela era falada em toda a costa. E justamente a colonização brasileira começou na costa, no litoral. Os portugueses, eles eram costumeiramente habitantes da costa. Eles não faziam grandes incursões para o interior assim. Não fizeram, pelo menos no início, não somente no Brasil, em outras colônias portuguesas da África, da Ásia. Eles eram chamados na Ásia de bate-praias, os portugueses. Por quê? Porque eles se concentravam no litoral. E o que acontece é que essa língua, sendo falada em toda a costa, ela foi aprendida pelos portugueses, que viram aí uma necessidade premente. Sem falar a língua, eles não podem colonizar o Brasil, não vão colonizar o Brasil sem essa língua, que é falada em todo o litoral. É justamente no litoral que estão as principais cidades brasileiras, né, ou próximas do litoral, né? São Paulo está a menos de 100 quilômetros da costa, 60 quilômetros do litoral. Então, as grandes cidades brasileiras, quase todas elas estão a menos de 200 quilômetros do litoral. A não ser uma outra, como Belo Horizonte e tal. Mas, então, nós temos aí um fato muito importante. Essa língua se torna uma língua falada pelo colonizador, desde cedo, pelos escravos africanos trazidos para cá desde a terceira década do século XVI, 1530, desde 1530, os africanos começaram a chegar ao Brasil. Quando o rei Dom João III resolve instituir o regime de capitanias hereditárias, dividindo o Brasil, então, em 15 capitanias hereditárias, né, doadas para 12 pessoas. Esse primeiro contato que houve entre portugueses e os indígenas, os portugueses adotaram totalmente o tupi. Houve uma língua de transição do tupi, alguma coisa para eles se comunicarem, e disso daí ficou alguma coisa até hoje? Ou se desenvolveu? Essa língua de contato existiu? Pois não? Pois não? Não, eu estou procurando Leonardo. Os portugueses, ao chegarem no Brasil, já na primeira expedição naval de Pedro Álvares Cabral, que ia em direção da Índia, essa expedição deixou aqui degredados. Eram presos comuns, que passavam a viver aqui junto com os índios, aprendiam a língua dos índios, tornavam-se exímios falantes da língua e tornavam-se, então, elementos fundamentais para a transmissão desse conhecimento para os que vinham depois. Aí o Brasil começa a sofrer forte assédio dos franceses nas primeiras décadas, antes dos anos 30. Os anos 30 marcam um ponto assim, fundamental, né, na história do século XVI, foi o início da colonização. Até os anos 30,
Nós tivemos somente exploração nômade do pau-brasil, não havia necessidade de escravização do elemento indígena. O elemento indígena colaborava com os portugueses, daí, e muitas vezes os chefes tribais ofereciam suas filhas para os europeus, criando então um regime de consórcios, né, entre portugueses e índios, e franceses e índios, chamado de cunhadismo, então, porque formavam-se famílias, né, famílias mestiças, formava-se também no Brasil, a partir desses encontros, né, entre europeus e índios, principalmente portugueses e franceses, nesse momento. Eram degredados, eram náufragos, eram pessoas sem eira nem beira que vinham se aventurar por aqui para conseguir fazer alguma fortuna. Né? Judeus também, que tinham, não sei se os judeus, sim, nas primeiras expedições podemos falar que eles estavam aqui já assim, sem dúvida alguma, cristãos novos, né? Cristãos novos, uma vez que as perseguições em Portugal eram muitas. Dom Manuel I, o Venturoso, ele realizou uma grande perseguição aos judeus. Portugal teve uma perda muito grande dos elementos economicamente mais dinâmicos, né, da sociedade. Eram judeus, né? Tinham um grande dinamismo econômico. Portugal, com essas perseguições, fez com que eles fossem para outras partes. E foram mesmo, foram para a Holanda, foram para a França, foram para outros lugares, principalmente a Holanda, onde havia liberdade de culto, eles podiam praticar livremente a sua religião. O capitalismo, segundo alguns, origina-se com o judaísmo, para outros, origina-se do calvinismo. Max Weber vai dizer que o capitalismo surge com o calvinismo, ao passo que outros dizem que vem com o judaísmo. Bom, o que acontece é que, nesses primeiros tempos, não havia, então, estruturas estáveis no Brasil, nos 30 primeiros anos. E, certamente, a língua falada aqui, todo, só podia ser dos índios. Essa língua não foi chamada de tupi, muito menos tupi antigo, desde o início. Ela foi chamada de língua brasílica, língua dos Brasis, certo? Língua da costa, assim. Ela passou a ser chamada com o nome de tupi mesmo, assim, de forma sistemática, no século XIX. Gonçalves Dias, o poeta romântico, ele publica um dicionário da língua tupi. A partir do século XIX é que esse nome vai realmente se tornar cada vez mais usual e consagrado também, língua tupi. E de fato foi uma escolha sábia, porque os tupis, o nome tupi designava todos esses índios da costa. É como se fosse um denominador comum desses índios da costa. Isso nós pudemos perceber pela leitura na aldeia de Guaraparim, um teatro de Anchieta. O teatro de Anchieta. Nesse alto, na aldeia de Guaraparim, Anchieta nos mostra que tupi era um termo genérico. Agora, os jesuítas, eles foram importantes para essa disseminação desse tupi, e o tupi, ele pode ser considerado, num determinado momento, uma língua franca? Vamos por partes. Então, até 1530, né, nós estamos
Nós não temos estruturas de Estado no Brasil. O Brasil ainda, nós não conhecíamos ainda a colonização, o Brasil não conhecia a colonização. Era uma terra de ninguém. Nesses 30 primeiros anos, o contrabando francês era assim, corrente em toda a costa brasileira. Os franceses faziam contrabando e levavam para a França índios, casavam-se com eles, né? Havia então uma troca cultural bem intensa. E os franceses também passaram a falar a língua dos índios. Só para vocês verem como eles tinham intimidade com o Brasil, em 1550, o rei da França foi fazer uma visita à localidade, à cidade de Rouen, na França, e a municipalidade de Rouen fez uma homenagem ao rei e a todos os convidados. Havia cardeais, havia ministros de vários outros países. Qual foi a homenagem que foi feita? Uma peça de teatro com 300 figurantes, sendo que 50 deles eram índios brasileiros. Só para vocês verem a intimidade que eles tinham, o trato assim, corriqueiro que eles tinham com o Brasil. Existe alguma região lá na França hoje onde a incidência de índios brasileiros, a ascendência Isso eu não sei realmente, mas que houve índios que foram para a França, se radicaram ali, isso houve mesmo. Agora veja, em 1530, com a criação das capitanias hereditárias, tudo vai mudar. Os índios passam a ser escravizados para o trabalho na lavoura da cana-de-açúcar. O primeiro cultivo rentável que nós vamos conhecer, que vai instaurar um ciclo econômico, é esse aí, né? A cana-de-açúcar. E aí os holandeses já estavam aqui. Aí o Brasil, então, vai conhecer agora a escravidão indígena, que não conhecia até então. Passa então a importar também os braços africanos. Os negros africanos passam a ser importados. Estabelece-se então um intenso comércio de mão de obra, né, entre a África e o Brasil. Cria-se uma rede intensa mesmo de tráfico. E nesse momento tem um pouco de resistência dos indígenas? O Brasil se torna uma das maiores potências escravistas ao lado dos Estados Unidos. O Brasil e Estados Unidos são as maiores potências escravistas do mundo. Certo? E os índios não resistem? Os índios, veja, nós estamos aí assistindo ao embate entre o capitalismo mercantil e o modo de produção primitivo. Eles não tinham Estado, eles não tinham classes sociais, eles não tinham propriedade privada, eles não sabiam contar, senão até 4, eles não tinham poder político, não tinha nada disso. Então foi um embate muito violento. O índio nosso não resistia, às vezes resistia, muitas vezes não, morria facilmente. Como ele morria tão facilmente quanto morria, era o tráfico que se renovava cada vez mais, para poder substituir os que iam morrendo. Uma máquina mortífera, né? Moer gente mesmo. Era assim que funcionava. Agora, os negros, não, Jesus, já vou entrar nessa. Os negros escravos, eles já estavam submetidos na África, muitas vezes, à escravidão, certo? Muitas vezes não vinham de reinos, já se conheciam o Estado, então já conheciam dominação política, já tinham entre si classes sociais. Isso aí vai facilitar esse tráfico negreiro. Bem, os jesuítas chegam ao Brasil no ano de 1547, já quase na metade do século XVI.
muita coisa já tinha acontecido.